Porque Selena Gomez precisou de um transplante de rim. Em 2017, a famosa cantora e atriz enfrentou sérios problemas de saúde quando sua lúpus piorou. O lúpus é uma doença autoimune que pode fazer o corpo atacar seus próprios tecidos, levando a complicações graves. Para lidar com essas consequências, Selena passou por um transplante de rim, um passo corajoso e importante em sua recuperação. Sua amiga próxima, Francia Raisa, generosamente ofereceu um de seus rins, destacando a forte amizade entre elas. A cirurgia foi bem sucedida, mas foi apenas uma parte da jornada de Selena na luta contra o lúpus. Após o transplante, ela usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre a doença e a importância da doação de órgãos. Essa experiência inspiradora destacou não apenas sua resiliência, mas também a força da amizade em tempos difíceis. Quantas vidas podem ser salvas se aumentarmos a conscientização? Acredite ou não, Colmar é uma joia cultural. Esta encantadora cidade no nordeste da França encanta com seu rico patrimônio cultural, mostrando uma mistura fascinante de influências alemãs e francesas. Conhecida como a capital da Alsácia, Colmar passou por mudanças entre essas duas nações ao longo de sua história, criando uma paisagem arquitetônica única que narra seu passado. Ao caminhar pelas pitorescas ruas de paralelepípedos, seus olhos serão atraídos pela impressionante igreja de São Martinho, cuja fachada intricada e torre alta evocam a grandeza da arquitetura medieval. Não muito longe, a Maison Pfister, em estilo renascentista, exibe vigas de madeira vibrantes e uma fachada ricamente adornada, refletindo a arte que floresceu durante o Renascimento. Essa fusão hipnotizante de estilos cria um cenário encantador, onde os visitantes podem realmente vivenciar uma história viva, enquanto cada edifício e viela revela as camadas da identidade de Colmar. A cada passo você encontra influências que moldaram esta cidade, convidando-o a explorar sua beleza e descobrir a essência de seu passado vibrante. Não é fascinante como lugares como Colmar podem contar histórias tão profundas? Você tem coragem de mergulhar na Fossa das Marianas? Este lugar incrível é a parte mais profunda do oceano, atingindo cerca de 11 quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia, isso poderia facilmente cobrir o Everest, com mais de 1 milha de água por cima. A pressão enorme nessa profundidade pode ser mais de 1000 vezes a pressão ao nível do mar, tornando esse ambiente extremamente hostil. No entanto, surpreendentemente, a vida aqui prospera. Cientistas descobriram criaturas únicas que se adaptaram a essas condições extremas, incluindo amebas gigantes e organismos bioluminescentes misteriosos. Essas criaturas incríveis desenvolveram características especiais para suportar a pressão esmagadora e a falta de luz solar. Estudar a Fossa das Marianas ajuda os cientistas a entender a vida em condições extremas e a história geológica do planeta. Quais outros segredos podem estar escondidos nesse abismo submarino? Imagine um robô abastecendo seu carro. Este robô inovador a gás muda a forma como abastecemos veículos. Com essa nova tecnologia, os motoristas podem ficar confortáveis dentro de seus carros, enquanto o robô faz todo o trabalho. Imagine, não é mais necessário enfrentar a chuva ou o frio em um posto de gasolina. Você só precisa abrir a tampa do tanque e a mangueira do robô se conecta automaticamente ao seu carro. Este aparelho amigável, projetado para a eficiência, verifica o nível de combustível e enche seu tanque sem que você precise fazer nada. É como ter um assistente pessoal para o seu carro. Isso não só é prático, mas também aumenta a segurança, reduzindo a necessidade de as pessoas se movimentarem em postos de gasolina lotados. À medida que a tecnologia avança, inovações como essa mostram como os robôs podem melhorar nosso dia a dia. Veremos mais robôs realizando tarefas rotineiras no futuro. Com o avanço da automação, as possibilidades são infinitas. Difícil de acreditar, mas a Ilha Sandy desapareceu sem deixar vestígios. Durante muitos anos, os mapas mostravam a Ilha Sandy flutuando entre a Austrália e a Nova Caledônia, fazendo com que marinheiros e exploradores acreditassem em sua existência. No entanto, durante uma expedição de pesquisa em 2012, os cientistas fizeram uma descoberta chocante. A ilha não pôde ser encontrada. Em vez de terra, eles se depararam apenas com um oceano sem fim. Após investigações adicionais, ficou claro que essa terra misteriosa, uma vez mostrada em mapas marítimos e no Google Earth, era apenas uma ilha fantasma. O que causou essa confusão?
Especialistas acreditam que isso ocorreu devido a erros de cartografia ou formações vulcânicas confundidas com uma ilha. Esses erros podem acontecer facilmente, especialmente nos primeiros dias de mapeamento dos oceanos. O desaparecimento da Ilha Sandy serve como um lembrete fascinante de como nossa compreensão do mundo pode mudar, e como até mesmo os mapas mais confiáveis podem nos enganar. Poucos sabem disso sobre Nicholas Smith, um artista cujas ilustrações vibrantes promovem mudanças e defendem a igualdade e os direitos humanos. Suas obras ressoam profundamente, como é evidente em sua poderosa homenagem a George Floyd, que faz o público refletir sobre justiça e a importância das vozes que foram silenciadas. Além de criar trabalhos provocativos, Smith apoia ativamente jovens artistas de comunidades marginalizadas, ajudando a abrir caminho para uma maior inclusão na arte. Ele entende que a representação é importante e trabalha incansavelmente para apoiar talentos emergentes que de outra forma poderiam passar despercebidos. Ao oferecer oficinas e mentoria, ele cria um ambiente onde a criatividade floresce. A arte tem o poder de mudar percepções, e Smith personifica essa crença, usando sua plataforma não apenas para mostrar suas obras, mas também para inspirar a próxima geração de artistas diversos. Com seu empenho, Smith ilumina a interseção entre arte e advocacy, contribuindo de maneira significativa para a vida de muitos. Como a arte pode ainda mais transformar a sociedade? É verdade que as vacas têm melhores amigos? Estudos mostraram que as vacas são animais sociais que formam laços de amizade fortes. Assim como os humanos, essas relações são importantes para o bem-estar emocional delas. Quando as vacas são separadas de seus amigos próximos, podem sentir estresse, o que afeta a todos, especialmente em fazendas de leite, já que o estresse pode reduzir a produção de leite. Esse comportamento surpreendente não é exclusivo das vacas. Outros animais, como morcegos, elefantes, chimpanzés e golfinhos, também demonstram laços sociais semelhantes. Essas amizades ajudam os animais a se sentirem seguros e felizes, destacando a força da amizade no mundo animal. Portanto, da próxima vez que você ver um rebanho de vacas pastando juntas, lembre-se de que elas podem estar apenas aproveitando a companhia de seus melhores amigos. Compreender essas relações nos ajudará a valorizar melhor a vida emocional dos animais e a melhorar as condições de cuidado com eles na agricultura. Muitos não sabem, mas as rãs têm uma maneira incrível de se livrar de alimentos indesejados ou toxinas, o que as diferencia de muitos outros animais. Quando precisam expulsar algo, elas literalmente viram seus estômagos do avesso. Esse processo incomum envolve o uso das patas dianteiras para empurrar todo o estômago para fora, eliminando substâncias desagradáveis. Após esse processo de limpeza, as rãs podem engolir novamente seus estômagos, permitindo que digiram os alimentos corretamente. Essa adaptação única ajuda as rãs a se livrarem de substâncias nocivas e a manterem a saúde em seu ambiente muitas vezes imprevisível. Então, da próxima vez que você ver uma rã, lembre-se de que ela tem uma maneira surpreendente de lidar com a comida. Não é incrível? Um fato interessante sobre tradução de idiomas. Os fones de ouvido Google Pixel Buds e WT2 Plus mudaram a nossa forma de nos comunicarmos, permitindo traduzir fala em tempo real para mais de 40 idiomas. Imagine ter uma conversa em outro país sem se atrapalhar. Esses fones inteligentes usam tecnologias avançadas de inteligência artificial para ouvir as palavras faladas e traduzi-las instantaneamente, garantindo uma comunicação fluida em diferentes idiomas. Essa tecnologia é uma verdadeira mão na roda para viajantes explorando novas culturas e profissionais internacionais, trabalhando em equipes multinacionais. Esqueça gestos desajeitados ou aplicativos de tradução. Com esses fones, um diálogo livre está-se a apenas um sussurro de distância. Embora isso seja empolgante, também levanta questões interessantes sobre como a tecnologia molda nossa compreensão de linguagem e formas de comunicação. Esses dispositivos vão redefinir nossa interação global. Com essas ferramentas, o mundo parece um pouco menor, criando conexões que antes pareciam impossíveis. Você já pensou por que a batata é tão popular? Esse humilde vegetal tem uma história rica de mais de 7.000 anos, começando com as antigas civilizações da América do Sul. Os povos nativos descobriram que a batata não só é saborosa, mas também muito nutritiva, tornando-se uma parte importante de sua dieta. Eles cultivaram várias espécies, resultando em uma impressionante variedade que se adapta a diferentes climas. Quando os exploradores espanhóis chegaram,
trouxeram esses tubérculos para a Europa, onde a batata rapidamente se tornou popular. No século XVIII, ela se tornou um alimento básico, contribuindo para o crescimento das cidades e o aumento da população. Hoje, a batata é um ingrediente-chave em muitas cozinhas ao redor do mundo, desde batatas fritas até curries. Ela é não apenas versátil, mas também acessível e fácil de cultivar, tornando-se um elemento importante da agricultura global. Na próxima vez que você saborear seu prato favorito de batata, lembre-se de sua fascinante jornada, desde os campos antigos até a sua mesa. Prepare-se para se surpreender com processos contra Deus. Ao longo dos anos, algumas pessoas tentaram processar o divino, apresentando reclamações incomuns, como negligência. Esses processos estranhos, muitas vezes, surgem em momentos de dor ou tragédia, quando os autores afirmam que Deus não os protegeu da calamidade. Por exemplo, em Nebraska, na década de 1970, houve um caso ousado que alegava que Deus era responsável pelo tornado que destruiu uma igreja. Embora esses casos geralmente sejam rejeitados por questões de jurisdição, afinal, como se pode entregar uma intimação a um ser que não existe fisicamente? Eles destacam uma interessante interseção entre fé e lei. Embora nenhum tribunal tenha decidido a favor de um autor contra Deus, essas tentativas legais despertam curiosidade sobre o desejo humano por justiça e responsabilidade, mesmo em relação ao divino. O que isso diz sobre nossos relacionamentos com a fé? É verdade que os tamanduás têm 3 dedos. O tamanduá-bandeira, cujo nome científico é Myrmecophaga tridactyla, realmente justifica seu nome, que significa tamanduá de 3 dedos. Esses seres incríveis são adaptados para cavar em formigueiros e cupinzeiros. Seus longos focinhos são perfeitos para comer suas iguarias favoritas, e suas patas dianteiras fortes e garras afiadas permitem que eles rompam as casas duras dos insetos. Apesar do nome, esses mamíferos notáveis não se alimentam apenas de formigas. Eles também comem cupins e até algumas frutas. Com um comprimento de corpo de até 2,1 metros, incluindo caudas longas, os tamanduás-bandeira impressionam pelo tamanho, mas são também extremamente tímidos e preferem viver sozinhos. Suas adaptações únicas fazem deles coletores de alimentos habilidosos, mas eles estão cada vez mais ameaçados pela perda de habitat. A natureza não é incrível ao criar seres tão impressionantes? A incrível independência de Tonga. O Reino de Tonga se destaca como o único país no Oceano Pacífico que nunca foi colonizado por uma potência estrangeira. Essa conquista notável ressalta o espírito resiliente e a forte liderança de Tonga durante a era colonial. Enquanto muitas ilhas vizinhas sucumbiram às ambições imperiais europeias, Tonga soube gerenciar alianças políticas, garantindo sua soberania. A monarquia de Tonga desempenhou um papel fundamental, equilibrando habilmente as relações com potências como a Grã-Bretanha e os Kēkē-Iwa. Em 1875, Tonga até estabeleceu uma monarquia constitucional, promovendo princípios democráticos que fortaleceram ainda mais sua independência. Hoje, Tonga celebra seu patrimônio e cultura únicos, atraindo turistas que desejam explorar suas paisagens deslumbrantes e ricas tradições. Esta história é um testemunho do compromisso inabalável da nação com a autonomia, fazendo de Tonga um símbolo de orgulho no Oceano Pacífico. O que podemos aprender com sua trajetória? Vamos revelar a verdade sobre o sapo peludo. Esse ser incrível, conhecido como Trichobatrachus robustus, possui adaptações realmente únicas. Durante a época de reprodução, os machos dessa espécie desenvolvem estruturas semelhantes a pelos nas laterais e nas coxas. Essas fibras, cheias de vasos sanguíneos, não só são impressionantes, mas também ajudam os machos a absorver oxigênio extra, enquanto cuidam de seus ovos debaixo d'água. E tem mais. O sapo peludo tem um mecanismo de defesa curioso. Ele pode quebrar seus dedos para formar garras afiadas que perfuram sua própria pele. Essa habilidade surpreendente afasta predadores e mostra até onde a natureza vai para sobreviver. Com suas características estranhas e comportamento intrigante, o sapo peludo se destaca como um dos anfíbios mais incomuns do nosso planeta. Você já encontrou um animal tão peculiar na natureza? Você já se perguntou por que o mel nunca congela? O segredo está em sua composição única. O mel tem um baixo teor de água, geralmente cerca de 17%, o que o ajuda a resistir ao congelamento, mesmo em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius.
A alta concentração de açúcares naturais, como frutose e glicose, também é fundamental. Esses açúcares criam uma espécie de ambiente viscoso que dificulta a formação de cristais de gelo. Como resultado, o mel pode permanecer líquido, mesmo quando tudo ao redor congela. Essa característica significa que o mel não é apenas uma delícia, mas também um produto muito estável, que pode ser armazenado por anos sem estragar. Arqueólogos até encontraram potes de mel em tumbas do Antigo Egito, com mais de 3.000 anos, e ele ainda é perfeitamente comestível. Então, da próxima vez que você colocar mel em sua torrada, lembre-se da sua mágica natural que impede o congelamento. Por que o Grande Canyon Yarlung Tsangpo nos fascina? Este impressionante cânion na China é considerado o mais profundo do mundo, com uma profundidade de 5.500 metros. Sua extensão ultrapassa 500 quilômetros, superando o famoso Grand Canyon nos Liar. Ora, tanto em profundidade quanto em comprimento. Ele foi formado pelo rio Yarlung Tsangpo, que serpenteia entre altas montanhas, vales verdes e ecossistemas únicos, mostrando a incrível biodiversidade da região. O cânion atrai não apenas aventureiros e amantes da natureza, mas também cientistas que estudam a geologia e o clima dessa paisagem incrível, com suas majestosas rochas e trilhas misteriosas. O Grande Canyon Yarlung Tsangpo continua a cativar a imaginação, levantando questões sobre como ele se formou e quais segredos pode esconder. Não é surpreendente como a natureza molda nosso mundo de maneiras tão extraordinárias. Vamos desvendar a verdade sobre as capitais do Sri Lanka. Você sabia que este país insular tem não uma, mas 2 capitais oficiais? Colombo é um centro comercial movimentado, cheio de mercados vibrantes e escritórios em atividade. Ele representa o espírito econômico do país, repleto de áreas comerciais, hotéis e restaurantes. No entanto, quando se trata de política e administração, Sri Jayawardenepura Kotte se destaca. Esta cidade abriga o Parlamento Nacional e instituições governamentais, tornando-se o centro dos assuntos administrativos. O sistema de 2 capitais foi criado para aliviar a carga em Colombo, permitindo que cada cidade se desenvolva em seu papel. Essa estrutura única ajuda a garantir que, enquanto os negócios prosperam, os mecanismos do governo continuem funcionando sem problemas. Não é incrível como essas 2 cidades interagem, criando um ambiente equilibrado para o comércio e a administração? Você sabia sobre a chocante invenção da cadeira elétrica? A cadeira elétrica, criada pelo inventor Alfred P. Southwick no século XIX, foi um passo importante nos métodos de execução. Antes dela, a forca era o principal método de pena de morte em muitos lugares, mas frequentemente resultava em mortes dolorosas e prolongadas. Southwick, inspirado por um acidente fatal envolvendo choque elétrico, buscava desenvolver uma alternativa mais humana. Essa inovação gerou intensos debates sobre a moralidade e a eficácia dos métodos de execução. A cadeira elétrica oferecia uma forma rápida de aplicar a pena de morte, mas também levantou questões sobre suas consequências éticas. Muitos duvidavam se qualquer forma de execução poderia ser realmente humana. Ao longo dos anos, a cadeira foi utilizada em vários estados dos Estados Unidos, mas também enfrentou críticas, levando à sua diminuição em favor da injeção letal. A invenção da cadeira elétrica não é apenas um fascinante avanço tecnológico. Ela também nos lembra das complexas relações entre justiça e humanidade em nossa sociedade. Você sabia sobre a tradição incomum de soltar bebês em algumas aldeias indianas? Existe um ritual único, onde recém-nascidos são soltos de uma altura, enquanto membros da comunidade estão prontos para pegá-los embaixo. Essa prática pode parecer chocante, mas é baseada na crença de que esse salto fortalece a saúde da criança e traz sorte. As pessoas acreditam que quanto mais seguro for o acolhimento, mais bênçãos a criança receberá. Esse evento emocionante é frequentemente celebrado com cânticos rituais e alegria coletiva, mostrando o compromisso da aldeia com as tradições e a proteção. Embora para muitos de fora isso cause estranhamento, reflete a riqueza dos valores culturais e das crenças. Essas aldeias destacam não apenas a segurança física das crianças, mas também a esperança e o otimismo que permeiam a vida familiar. Compreender essa prática ressalta quão diversas e fascinantes podem ser as culturas humanas. Quais outras tradições surpreendentes existem pelo mundo? Um fato interessante sobre a Grande Muralha da China.
Embora você possa imaginar uma única parede contínua, na verdade, a Grande Muralha é um conjunto de fortificações construídas por diferentes dinastias ao longo de centenas de anos. Essa incrível estrutura se estende por mais de 21 mil quilômetros pelo norte da China, serpenteando através de montanhas, desertos e estepes. A construção começou no século 7 a.C. e continuou até o século 16, resultado do trabalho, suor e estratégia de várias gerações. Foram utilizados diferentes materiais, desde terra compactada até tijolos, dependendo dos recursos locais e da época. Cada dinastia, reconhecendo a importância da proteção contra invasões, contribuiu com seu toque único para essa vasta rede. É surpreendente pensar que a Grande Muralha serviu não apenas como uma barreira militar, mas também como um símbolo de unidade e força do povo chinês. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e uma das atrações mais icônicas do planeta. Então, por que não sonhar em ver essa maravilha histórica com seus próprios olhos? Você pode se surpreender com o que 111.111.111 revela. Essa multiplicação resulta em 12.345.178.387, 154.221, uma sequência numérica incrível. Se você olhar com atenção, perceberá que ela forma uma sequência ascendente, de 1 a 9, e depois desce novamente até 1. É como uma pirâmide numérica, mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em uma linha suave. Não é apenas uma coincidência, é um belo exemplo de como a matemática pode criar beleza. Essas sequências revelam a ordem dos números e até sugerem verdades mais profundas sobre a matemática. Cada dígito desempenha seu papel, dançando junto em uma apresentação harmoniosa. Então, da próxima vez que você ver um número grande, como 111.111, lembre-se de que não é apenas um conjunto de dígitos, é uma janela para o fascinante mundo da matemática. Você sabia que os predadores marinhos têm uma textura áspera? A natureza deu a alguns caçadores do mar uma pele grossa, que os ajuda a caçar com sucesso. Essa adaptação única, comum em criaturas como tubarões e alguns tipos de bagres, aumenta sua eficácia na captura de presas. A textura áspera cria um fluxo turbulento na água, permitindo que esses predadores se aproximem de suas vítimas de forma silenciosa e rápida. Quando eles deslizam em seu ambiente, isso também os ajuda a se camuflar, tornando-os mais difíceis de serem vistos, tanto pelas presas quanto por ameaças potenciais. Essa característica incrível desempenha um papel importante na sobrevivência e demonstra a incrível diversidade de adaptações encontradas na natureza. O oceano é um ecossistema dinâmico, e esses predadores mostram como forma e função trabalham juntos de maneira impressionante, não é mesmo? Vamos revelar a verdade sobre os rovers marcianos. Os rovers marcianos, como o Curiosity e o Perseverance, estão realizando pesquisas revolucionárias que podem mudar para sempre nossa compreensão do planeta vermelho. Esses exploradores robóticos são equipados com ferramentas modernas para analisar a geologia de Marte, ajudando os cientistas a estudar a superfície e a atmosfera do planeta. O Curiosity investiga ativamente formações rochosas e amostras de solo, enquanto o Perseverance busca sinais de vida passada, coletando amostras de materiais interessantes. Suas descobertas podem dar pistas sobre se Marte já teve condições adequadas para a vida. Enquanto esses rovers exploram a paisagem marciana, eles coletam dados que ajudarão em futuras missões, incluindo possíveis expedições com a participação de humanos. Essa pesquisa empolgante não só nos aproxima do envio de pessoas a Marte, mas também aguça nossa curiosidade sobre a vida além da Terra. Quais descobertas esses rovers farão na próxima vez? Descubra o charme de Lamuda Town, no Quênia. Esta encantadora vila se destaca por suas ruas de pedras de coral, que lhe conferem uma aparência única, refletindo o espírito das comunidades costeiras. Lamuda Town dá um passo ousado em direção ao desenvolvimento sustentável, proibindo veículos motorizados, criando uma atmosfera tranquila, onde os pedestres podem passear livremente. Moradores e visitantes podem desfrutar de caminhadas relaxantes pelas ruas pitorescas, admirando a bela arquitetura que se harmoniza com a natureza.
A ausência de carros resulta em ar puro e um ambiente mais calmo, tornando este lugar um refúgio desejável para quem quer mergulhar na cultura local e apreciar paisagens deslumbrantes. A comunidade participa ativamente de eventos que promovem a união, como feiras locais e festivais culturais, onde é possível conhecer as ricas tradições do Quênia. No geral, Lamuda Town é um exemplo brilhante de como um planejamento urbano cuidadoso pode melhorar o charme da comunidade e seu estado ecológico. Você já sonhou em visitar um lugar assim? Em Tóquio, a movimentada capital do Japão, a construção de casas é uma realidade cotidiana que muitos moradores consideram normal. Devido ao constante desenvolvimento da cidade, novos edifícios surgem regularmente, parecendo algo comum. Muitas dessas casas são projetadas para suportar terremotos, levando em conta as condições geográficas únicas do Japão. Elas são frequentemente construídas rapidamente, utilizando tecnologias e materiais inovadores que combinam o estilo tradicional com soluções modernas. Perto de uma charmosa casa antiga, é possível ver uma nova construção, mostrando a mistura do velho com o novo na cidade. Isso pode surpreender os turistas que esperam uma paisagem urbana mais estática, mas os moradores de Tóquio aceitam as mudanças, vendo-as como uma forma de melhorar suas condições de vida. O ritmo acelerado da construção reflete a vibrante cultura de Tóquio, onde transformação e resiliência andam de mãos dadas. Está curioso sobre como é o processo de construção de uma casa nesta cidade fascinante? Você já se perguntou por que o café pode prolongar sua vida? Um estudo surpreendente de 2018, publicado no Jornal da Associação Médica Americana, mostrou que o consumo moderado de café pode realmente ajudar você a viver um pouco mais. Os pesquisadores acompanharam a saúde de amantes do café por 10 anos e descobriram que aqueles que bebiam de 1 a 3 xícaras por dia tinham um risco de morte um pouco menor em comparação com aqueles que não bebiam café. Essa informação desperta interesse em substâncias do café, como os antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger as células. Claro, a moderação é importante. Muito cafeína pode causar efeitos colaterais. Então, se você já ama café, isso pode ser mais uma razão para aproveitar sua bebida matinal. Algo tão simples como uma xícara de café pode realmente ter um grande impacto em nossa longevidade. Você não vai acreditar no que está ligado ao código postal do Papai Noel. Os Correios do Canadá oficialmente atribuíram o código postal HOHOHO ao Polo Norte, permitindo que crianças e adultos enviem cartas diretamente ao Papai Noel. Todo ano, mais de 1 milhão de cartas endereçadas ao Noel são enviadas para este lugar mágico. A verdadeira magia está no fato de que os ajudantes do Papai Noel, funcionários dos Correios, respondem a cada carta no idioma em que foi escrita. Essa tradição não só traz alegria, mas também toca o coração de quem escreve, na esperança de receber uma resposta. A iniciativa começou como uma maneira divertida de envolver as crianças no clima festivo. Famílias dedicam tempo para escrever mensagens criativas e, em resposta, as cartas do Papai Noel, cheias de calorosas saudações e magia natalina, ajudam a manter a maravilha do Natal. Você já enviou uma carta para o Papai Noel? Incrível, mas é verdade. As árvores de ginkgo são sobreviventes antigos. Esse tipo maravilhoso existe há 270 milhões de anos, tornando-se uma das espécies de árvores mais antigas do nosso planeta. Imagine uma árvore que testemunhou o surgimento e a extinção dos dinossauros e sobreviveu a várias extinções em massa. O ginkgo, frequentemente chamado de viajante botânico no tempo, prosperou mesmo após eventos que destruíram muitas outras espécies. Suas folhas em forma de leque e a capacidade de se adaptar às condições urbanas fazem dele um favorito em parques e ruas. É impressionante que as árvores de ginkgo não sejam apenas resistentes, mas também se recuperem mesmo após forte poluição ou condições adversas. Portanto, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que está olhando para uma parte viva da história, um verdadeiro testemunho da capacidade da natureza de sobreviver. Que incrível! Você pode pensar que Reno, no estado de Nevada, está a leste de Los Angeles, na Califórnia, mas os mapas mostram o contrário. Na verdade, Reno fica a oeste de Los Angeles, o que pode confundir muitas pessoas. Essa característica geográfica surpreende os visitantes que esperam que a movimentada cidade de Los Angeles esteja mais a oeste por causa de sua localização costeira. Compreender essa relação pode mudar nossa percepção dessas duas cidades e de sua posição no mapa. As montanhas da Sierra Nevada desempenham um papel importante nisso, influenciando não apenas a geografia, mas também o clima e as rotas de viagem.
Portanto, da próxima vez que você olhar um mapa, lembre-se de que entender a geografia dessas cidades icônicas nem sempre é fácil. É um lembrete de como até mesmo as informações mais simples podem desafiar nossas opiniões preconcebidas. Você já se deparou com alguma surpresa geográfica assim? Você sabia sobre este incrível acordo de direitos de publicação? Em um passo impressionante, Timbaland decidiu deixar todos os direitos do remix da popular música Apologize com Ryan Tedder. Essa escolha se destaca na indústria musical, onde os direitos muitas vezes geram disputas. O gerente de Beland rapidamente esclareceu que a intenção nunca foi diminuir as oportunidades financeiras de Tedder. Ao permitir que Tedder, que é o autor original da música, mantivesse 100% dos direitos, Beland demonstrou um sincero respeito pela colaboração na produção musical. Essa decisão ressalta as importantes relações entre produtores e compositores, onde créditos e direitos autorais frequentemente se entrelaçam. Ambos os artistas ganharam visibilidade graças ao remix, mostrando que a colaboração pode, às vezes, resultar em benefícios maiores para todos os envolvidos. Não é bom ver essa justiça em um mundo musical tão competitivo? E se as estrelas cadentes colorissem o céu noturno? Quando você olha para cima e vê uma estrela cadente, está testemunhando um pequeno pedaço de lixo espacial queimando na atmosfera da Terra. Mas você sabia que essas maravilhas celestiais podem deixar rastros de diferentes cores? As cores dependem dos elementos que compõem a estrela cadente. Por exemplo, o sódio pode criar uma faixa amarela brilhante, enquanto o magnésio produz um verde ofuscante. O ferro, outro componente comum, pode gerar rastros avermelhados que chamam a atenção. Esse espetáculo colorido não é apenas bonito, mas também nos dá uma ideia da composição do universo. Quando rochas de asteroides ou cometas entram em nossa atmosfera em alta velocidade, elas se aquecem e se ionizam, brilhando em tons vibrantes. Cada explosão de luz conta aos cientistas sobre os materiais que flutuam no espaço, ajudando-nos a aprender mais sobre nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, reserve um momento para admirar não apenas sua beleza efêmera, mas também a química fascinante que está por trás disso. Quem diria que o céu poderia esconder tais mistérios coloridos?